Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos naquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Meus caros irmãos, se nós tomamos o Evangelho de São João, nós ouvimos hoje um trecho dele, que está no capítulo 4. Se nós o tomamos e lemos os capítulos que vêm antes, nós vamos descobrir que o Evangelho começa com o prólogo, que é uma espécie assim de explicação muito elevada da realidade da pessoa de Jesus Cristo, falando da sua pré-existência no seio do Pai até a sua encarnação. Depois o Evangelho de São João começa a contar o primeiro encontro que o Jesus tem com seus discípulos. E a partir de então, a gente vai ouvir sempre a narração de um encontro pessoal e depois um grande discurso de Jesus. Como eu disse, começa com o texto do encontro com os primeiros discípulos. Depois há uma pequena narração, essas iniciais são as menores, Depois há uma pequena narração e logo em seguida o encontro de Jesus com Nicodemos. Depois uma outra narração e depois no 4º capítulo o encontro de Jesus com essa samaritana. E os primeiros textos do Evangelho, eles estão ligados à presença de Jesus na Judéia. Jesus
de algum modo está na região mais ao sul, né? E por alguma razão, talvez justamente para estar na parte da Galileia, que está mais ao norte, onde a presença judaica, sobretudo dos chefes judeus, era menor, e talvez porque ali Jesus tivesse maior possibilidade de anunciar o evangelho, né? Jesus toma a decisão de ir para a Galileia, sair da região ao sul, na Judeia, onde está Jerusalém, e se encaminha em direção ao norte da Galileia, que é o lugar onde ele vai depois se estabelecer naquela cidade que ficou conhecida como a sua, que é a cidade de Cafarnaum, perto do lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. E lá Jesus passa a maior parte da sua vida, e é lá que Jesus faz os maiores milagres da sua vida, podemos dizer assim, né? Ao menos aqueles públicos na frente das pessoas, né? E para sair da Judéia e ir para a Galileia, Jesus podia tomar 2 caminhos. Naquela época não era como hoje, que havia multiplicidade das estradas, se andava a pé também, né? Então havia um caminho que passava perto do Rio Jordão, que era margeando o Rio Jordão, que era um caminho mais fácil, podemos assim dizer, por causa da presença da água, tendo em vista que aquele país é um lugar, podemos dizer assim, desértico, né? E por isso se podia valer da água e da riqueza da vegetação que tinha próximo. E havia um caminho mais curto, mas mais difícil, que era esse que passava pela Samaria, nessa localização chamada de Sicar, que nós ouvimos no texto do Evangelho, uma cidade que existe até hoje com outro nome, Ascar, né? E este caminho era mais curto, porém mais difícil, porque estava longe da água. Mas é muito interessante, se nós tivéssemos lido o texto diretamente da Bíblia, eu já expliquei isso aqui, para a leitura aqui durante a missa, normalmente a igreja às vezes suprime algum versículo para aos nossos ouvidos soar melhor a leitura, né? O texto teria dito, né, que Jesus, que ia de Jerusalém para a Galileia, devia passar por aquela cidade, né? Esta palavra devia não é uma imposição que obrigava Jesus a passar, não é nesta perspectiva, como uma espécie de dever que lhe foi imposto, né? Esta palavra, como outras tantas na Bíblia, ela tem um significado mais profundo, né? A gente pode dizer um significado teológico. Na verdade, toda a vida de Jesus tem, mas algumas palavras ocupam um lugar assim particular, né? Por exemplo, quando Jesus, ele com aproximadamente 12, 13 anos, sobe com seus pais para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e fica lá enquanto seus pais voltam e se dão conta que o menino não está com eles na caravana, e voltam correndo para Jerusalém. Maria diz a Jesus, né, mas por que fizeste isso comigo e com teu pai? Então Jesus vai dizer, né, não sabias que eu devia cuidar das coisas do pai? Aqui aparece um outro devia, né? Então este devia aqui significa que tem um plano providencial de Deus que de algum modo está se revelando naquela atitude de Jesus, né? E de fato Jesus devia passar por aquela localidade porque ele devia encontrar aquela mulher. E esse encontro, além da salvação operada na vida dela, no plano providencial de Deus, iluminaria a caminhada dos seus discípulos de ontem e de hoje e aqueles que vão vir depois de nós. Quando Jesus se encontra com aquela mulher em torno daquele poço, né, seria como para nós uma cisterna, então Jesus se exprime de uma maneira distinta para falar da sua sede, né? Ele diz, dá-me de beber. O texto é bonito porque ele revela como Jesus, assumindo a nossa condição humana, não se furtou de passar por aquilo que nós passamos. Então, caminhando com seus discípulos. Então, Jesus estava cansado, estava caminhando a pé. O texto diz, cansado ele parou. Os discípulos também foram à cidade buscar comida, porque muito provavelmente, como nós, Jesus estava com fome. Se tivéssemos caminhado como Jesus caminhou, né? Então basta a gente pensar assim, a gente caminha daqui para Trindade a 17 quilômetros, né? Assim, a gente já sente meio assim, desfalecendo no meio do caminho, né? Imagina por aqueles lugares desertos, que não tinha água, não tinha comida, não tinha um postinho para a gente parar e comprar alguma coisa na loja de conveniência, né? Então Jesus parou naquela cidade e foram comprar comida, né? E ainda tinha sede, claro, era uma coisa natural, né?
Então, desses elementos naturais da vida de Jesus, ele mesmo vai colher a ocasião para encontrar-se e entrar na vida daquela mulher, né? Então, Jesus diz para ela, né, dá-me de beber. E a mulher, então, replica a Jesus, né? Mas como é que tu, que és judeu, me pede de beber a mim, que sou uma samaritana? Esta palavra da mulher expressa um problema histórico da parte dos judeus de séculos, que era uma espécie de rixa entre judeus e samaritanos, que não vai ser possível explicar aqui agora, que tem a ver com situações religiosas, políticas e etc., né? Mas aquela mulher expressa algo que era da convicção do seu tempo, né? E aqui é a palavra que eu queria concentrar a minha reflexão com vocês hoje. Jesus diz à mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse quem te pede de beber, seria tu que lhe pedirias e ele te daria uma água viva que vai jorrar para a vida eterna. Isso é muito interessante, né? Jesus assume a nossa natureza humana, assume a nossa condição humana e naquele momento, por uma sede natural, né, colhe ocasião para expressar uma dupla sede, podemos dizer assim, né? Em primeiro lugar, a sede que ele, como homem, experimenta, que na verdade reflete a sede que a humanidade tem e que tantas vezes ela não tem consciência, como aquela mulher não tinha consciência dessa sede, né? Então, o homem tem sede. É claro que aqui esta palavra, e como Jesus escolheu uma ocasião natural para dar um sentido transcendente, a sede aqui aponta para uma realidade mais profunda. E nós sabemos que a sede é um grande dom de Deus, porque sentindo sede, nós podemos procurar água, que é algo vital. Então, esta expressão de Jesus significa que a humanidade tem necessidade de algo que lhe é vital, sem a qual o homem não consegue viver plenamente a sua vida. Então, em primeiro lugar, a sede de Jesus expressa, podemos dizer assim, esta sede do próprio homem. E aí Jesus não veio só expressar na sua própria humanidade a sede, ou ajudar o homem a entender que tem esta sede, mas inclusive veio dar resposta a esta sede. Muito bonito o texto hoje da primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 17, porque Moisés está caminhando com o povo de Israel no deserto. E chega um determinado momento que, como Jesus é aquela samaritana, o povo tem sede. É claro, estavam caminhando num deserto, né? E o texto começa dizendo, e o povo tinha sede. E começaram a murmurar contra Moisés. E qual é a ordem que Deus dá? Toma o cajado com o qual feristes o Nilo e vai à frente com os anciãos de Israel, para que eles testemunhem isso e possam contar para os outros, né? Porque não tinha ninguém que pudesse ver tudo aquilo, todo mundo ver aquilo. Então era preciso de testemunhas que contassem aos demais. E Moisés vai e bate na pedra com o cajado da onde jorra a água, né? Muito interessante, porque em outro momento, né, vai ter um outro cajado que vai bater numa outra pedra para fazer jorrar a água viva da qual Jesus diz que foi no momento da sua crucificação. Naquele momento, o soldado com o cajado na mão fere a pedra que os pedreiros rejeitaram, que é a pedra angular, né? Fere o rochedo que é Cristo, e do seu coração aberto jorra aquela água viva que tem capacidade de satisfazer a vida humana. Quando São Paulo interpreta aquele fato da sede do povo de Israel lá no deserto, ele vai dizer assim, bebiam de uma rocha espiritual, e aquela rocha era Cristo, porque ele sabia que aquele fato era uma espécie de pré-figura daquilo que aconteceria. A sede do homem que no deserto da vida está procurando, né, como o povo de Israel, como aquela mulher, como nós que neste deserto da quaresma estamos procurando, né, estamos sedentos de encontrar uma resposta. Sedentos de encontrar uma resposta. E isto é uma coisa muito, mas muito, muito importante. Nós temos que tomar consciência disso. E Jesus estava ajudando aquela samaritana a se dar conta.
A nossa vida precisa encontrar sentido. Nós precisamos entender, não só intelectualmente, mas numa experiência vital, né? É vital que a gente compreenda a razão da nossa existência. Claro, em sentido geral, né? Por que como homem eu estou aqui? É interessante porque os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, ou aqueles que postulam a existência humana a partir do evolucionismo, né? Eles defendem a ideia de que a nossa vida veio do caos, do acaso. Isso significa que não tem absolutamente sentido nenhum a vida. Nós pensamos o contrário. Sem entrar aqui na discussão sobre criacionismo e evolucionismo, mas nós entendemos que houve uma intervenção de uma mente na história, que é Deus. Os filósofos gregos chamariam de logos, né? Ou seja, há um elemento que deu ordem a todas as coisas. Da razão de alguém brotou esta ordem que nós chamamos de cosmos. Isso significa que este mundo tem um sentido. Não só o mundo que nós conhecemos, mas mais particularmente nós, seres humanos. A nossa vida tem um sentido geral, como seres humanos colocados neste mundo, mas depois individualmente, eu, Luiz Henrique Brandão de Figueiredo, a minha vida tem um sentido para mim que eu tenho que descobrir. A igreja anglicana e a igreja católica, lá na Inglaterra, que é um país extremamente secularizado, né, eles fizeram uma sondagem pública, assim, andaram na rua perguntando para as pessoas, porque queriam propor uma iniciativa de evangelização nova naquele país, né? E tem o vídeo, tá bom? Se vocês não quiserem acreditar em mim, eu mostro o vídeo para vocês depois, né? E vai perguntando para as pessoas assim: aonde você procura a resposta das questões essenciais na vida? A maioria respondeu no Google. Ou seja, as pessoas estão procurando. Claro, não é uma crítica a essas pessoas individualmente, não quero condenar ninguém, mas só para você notar que as pessoas estão procurando, ainda que no lugar errado, né? Mas as pessoas estão se dando conta que é necessário responder essas questões vitais, sem as quais nós nem conseguimos encontrar alegria, felicidade, realização, plenitude na nossa vida. Por isso, uma quantidade enorme de pessoas estão tirando a própria vida. Eu fiz uma pesquisa recentemente na Bahia, que é um estado muito próximo a nós. A terceira causa de morte entre os jovens é o suicídio. Na Suécia, bate entre segunda e primeira causa. Agora imagina, um país como aquele, que tem a disponibilidade, uns recursos para uma vida regalada, podemos dizer assim, os jovens estão tirando a própria vida. Porque se nós não respondermos a estas questões essenciais, que possam nos dar significado, né, a gente não consegue viver feliz. E aqui a resposta vem de Cristo. E isso é bonito, essa ideia da água que jorra, da água que mata a sede. Nisso é o símbolo do Espírito Santo, né? Que nos fez filhos de Deus pelo nosso batismo, que está já nos ensinando, né? Nós temos um Pai, nós não somos frutos de um acaso, teve alguém que nos desejou desde a eternidade, que quis a nossa vida desde a eternidade, que pensou em nós, que nos colocou nesse mundo e que nos amou como um pai ama o seu filho, e que quer a felicidade para nós. E por isso, com todas as nossas dificuldades, com as nossas infidelidades, com a nossa cabeça dura, né, nos manda o seu Filho justamente para nos lembrar que nós somos filhos de Deus e que tem um caminho que nós devemos fazer e que Ele trilhou por primeiro, para que a gente pudesse chegar lá onde nós deveríamos chegar. Ele nos aponta o sentido, nos dá a si mesmo como modelo, nos faz filhos de Deus e nos dá todos os meios para a gente caminhar para lá. Por isso Cristo sacia a nossa sede. Por isso Ele sacia a nossa sede. Não é porque nos dá alguma coisa material, né? Mas porque em Cristo nós contemplamos. E há um outro aspecto dessa sede muito bonito. Jesus também diz: tenho sede, né? Porque Jesus também tem sede de nós, né? Não por uma autocomplacência, porque Jesus fica olhando para si mesmo e querendo-nos assim, porque Ele quer ser bajulado, né? Cocolado por nós. Não é isso não, né? Ele tem sede de nós no sentido de que nos quer próximo a si justamente para nos dar aquilo que nós queremos. Mas há um outro aspecto que eu queria evidenciar também, que é esta sede de Cristo que é manifestada na humanidade também. E aí a gente pode olhar para o nosso lado, essa mesma sede que nós temos, está todo mundo sedento.
ainda que procure no lugar errado, né? E nós cristãos, né, que nos encontramos com Jesus, que ouvimos a sua palavra, que comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós que caminhamos como discípulos de Jesus Cristo, né, temos a responsabilidade de responder a essa sede do mundo. Acho que já falei aqui uma vez da história de Madre Teresa de Calcutá, né? Imagino que todos conheçam mais ou menos a sua história. Ela já era religiosa antes de fundar a Congregação das Missionárias da Caridade. E ainda estava naquele momento sentindo o chamado de Deus para fundar essa nova congregação. Caminhando um dia nas estações de trem da Índia, encontra-se com um mendigo que diz para ela: tenho sede. Né? Ela colhe aquela ocasião para entender, no fundo era Cristo quem estava dizendo: eu tenho sede de ti. Eu, por 2 anos e meio, quando morava em Roma, tive a alegria de todas as sextas-feiras celebrar na Casa das Missionárias da Caridade. E na capela delas tinha um grande crucifixo e estava escrito em latim "Sitio", que quer dizer tenho sede, para que elas se lembrassem que todo o trabalho que elas faziam era para matar a sede de Cristo naquelas pessoas. E nós temos essa responsabilidade. Eu fico sempre pensando, já falei isso aqui outras vezes, se nós cristãos que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, se nós que ouvimos a palavra de Deus, se nós que caminhamos em comunidade, não formos capazes de dar uma resposta a esse mundo, quem vai dar? Quem vai dar? E este mundo não é um mundo genérico, eu não tenho me empenhado para falar isso. Este mundo são as pessoas que vivem conosco. É o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, é o meu esposo, a minha esposa, são as pessoas que estão comigo lá no meu trabalho, são aquelas pessoas que eu encontro, né, a miúde na minha vida, são essas pessoas que cruzam a minha história, né? Deus tem sede de mim nestas pessoas e eu preciso dar uma resposta. Eu preciso responder à sede dessa... Claro, em primeiro lugar, essa sede de significado, né? A nossa vida deveria ser uma luz, um facho de luz, né? Caminhamos nesse deserto, todos nós sedentos, nós já sabemos onde está a fonte dessa água viva, deveríamos apontá-la aos demais com a nossa própria vida. Por isso eu queria fazer as indicações que estou fazendo cada domingo para esta semana próxima, né? Então estou sempre fazendo 2 indicações, uma para o nosso caminho pessoal, podemos dizer assim, nosso caminho como discípulos, e uma indicação no aspecto da nossa missão, porque somos missionários, né? Então, como discípulos, eu queria propor para que essa semana a gente visitasse mais o Santíssimo. Por quê? Porque aqui é o poço de Jacó. Aqui é o poço de Jacó. A presença de Jesus, a sua palavra que nos fala. Ainda que na visita ao Santíssimo a gente talvez não escute alguém fazendo homilia, né? Mas aqui é o poço de Jacó. É aqui que nós encontramos Jesus. É aqui que a gente toma consciência da sede que a gente tem de sentido, de significado, de resposta. E aqui é que a gente encontra aquele que pode nos saciar, né? Então, a gente tentar passar, né, mais vezes dentro das possibilidades reais. Claro que se a gente quiser melhorar em alguma coisa nessa vida, a gente tem que fazer algum esforço, algum sacrifício tem que ser feito, né? Então, estou passando de carro, sei que tem uma igreja perto aqui, desvio o meu caminho, 5 minutinhos, paro lá, faço uma visita a Jesus e vou embora, eu continuo meu trabalho, né? Sei lá, estou caminhando na rua, passo na porta da igreja, ao invés de só fazer o sinal da cruz, eu tiro um tempo e entro, né? 2 minutinhos, 3 minutinhos, fala com Jesus, vai embora, continua a vida, porque é assim a nossa vida. Nós estamos caminhando, como eu falei lá no início, agora nesse deserto, foi Jesus que nos chamou para Ele, para irmos até Ele na sua paixão, morte e ressurreição, né? A gente tem que se encontrar com Ele neste poço de Jacó, na estrada da nossa vida, né? E depois o segundo elemento, podemos dizer assim, mais missionário, eu tenho insistido muito, né? Lembre de uma pessoa na sua vida que sofre, né? Pode ser a mesma que você fez lá na primeira semana, pode ser a mesma da semana passada, não tem problema, né? Oxalá fosse sempre a mesma mesmo, para que a gente insistisse, né? Até que essa pessoa entendesse o amor do Senhor, né? Então, se lembra dessa pessoa, ela também passa por dificuldades, ela está sofrendo, ela também tem sede. E nós temos a responsabilidade de dar alguma resposta. Então, consciente, né, ir até essa pessoa. Tenho insistido muito, por favor, comecem a fazer isso. Nós temos uma responsabilidade com esse mundo, não podemos nos eximir disto, né? Uma visita, um café, uma palavra. Só não manda mensagem do WhatsApp e áudio, tá bom? Pelo amor de Deus.
Liga, ouça a voz desta pessoa. Ouça a voz, fale com ela. Então, ligue, visite essa pessoa. Um sinal do seu amor por aquela pessoa. Quem sabe assim ela descobre também esse amor que o Senhor tem por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.